Fala galera focada! Vamos começar mais um Especialista em Foco e declaro que dessa vez eu tô nervoso. Tô nervoso porque o convidado é especial, o convidado é um cara que eu tenho uma admiração muito grande. Acabou de entrar, Dr. Paulo Amaral. Então vou convidá-lo aqui. Então declaro que estou nervoso porque ele é uma pessoa importante, não só para mim, mas para uma geração inteira de médicos da cidade. Então, realmente estou muito feliz em estar aqui hoje com ele e acho que teremos uma conversa muito bacana. Pronto. Aê! Pelo Agora contrário, coisa. foi. Tá ótimo. E aí, irmão? Boa Tudo noite, em pessoal. paz? Boa noite. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, irmão. Uma honra Massa. enorme estar aqui com você por duas Porra. razões. Duas razões. Primeiro, é indiscutível o carinho enorme que eu tenho por sua mãe, por seu pai. Né? Para quem não sabe, o professor Timo Martins Brasil, meu professor, me ensinou muita coisa de cirurgia. Quando eu estava começando estudante ainda, foi quem me deu minha primeira cirurgia de apendicite para operar, foi seu pai. E segundo, porque eu gosto muito, Otimio, de ver o brilho que você tem nos olhos, irmão, entendeu? Então, brilho nos olhos, para mim, é uma das coisas fundamentais em qualquer profissão, tá? Então, em qualquer área do conhecimento. Você tem isso. Então, duplamente prazer estar aqui com você, irmão. Porra, prazer é meu, prazer imenso. Acho que suas palavras reforçam minha admiração também. Desde que eu sou, sei lá, um menino novo, eu escuto meu pai falar de você. Tive a honra de conhecê-lo na faculdade e de, ao longo do tempo, conviver, trabalhar junto. Então, fico muito feliz em compartilhar esse momento aqui contigo. Fico feliz por aceitar o convite. O Foco é um projeto de certa forma, novo, onde a gente tenta aproximar pessoas como você da realidade de pessoas que não têm essa oportunidade, sabe? Eu acho que para a gente que convive com você, a gente aprende muito, mas às vezes tem pessoas que não têm essa oportunidade e aí nessa uma horinha aqui vão poder conhecer mais sobre Paulo Amaral e tantas histórias que ele tem para contar e aproximar, sabe? Nossa ideia, a gente convivemos no centro cirúrgico, a gente sabe qual é a realidade. E às vezes o cara que não está naquela convivência imagina um bocado de maluquice, um bocado de coisa que não tem nada a ver com a prática. E daí quem está naquela rotina, quem está convivendo, na hora que dá um pouquinho da sua vivência, da sua experiência, aproxima essas pessoas da realidade. Então a conversa aqui é sempre uma conversa franca, uma conversa aberta, sem cerimônia, sem rodeios, exatamente para que a gente possa compartilhar. Então, comece falando quem é Paulo Amaral. Quem é Paulo Amaral? Então, irmão, eu sou baiano, de Salvador, nasci em 1963, estou com 58 anos agora, né? Muita história. Sempre morei aqui em Salvador, né? Saí para fazer algumas especializações, mas sempre morei aqui em Salvador. E tenho dois filhos, né? Sou casado hoje com a doutora Juliana, cirurgiã vascular, sua colega, né? E é isso aí. Na sua trajetória acadêmica, fala um pouquinho, faculdade, mestrado, doutorado, residência. Então, como é que foi isso aí? Eu decidi fazer cirurgia quando era pequeno. Então, eu brincava de ser cirurgião, brincava de ficar operando boneco, urso, essas coisas, de minha irmã, né? E ainda falava com o familiar depois, dizia como é que foi, como é que não foi. Então, foi daí. Dava notícia para a família. Não teve nenhum médico na família, não tinha ninguém, né? E pequeno eu brincava disso, eu queria ser cirurgião. Então, eu entrei na faculdade para fazer cirurgia. Assim, se eu não fizesse cirurgia, eu não queria nem fazer medicina, eu queria ser cirurgião mesmo, né? Então, eu entrei na Federal, eu estudei no Vieira, né? Minha vida inteira. Entrei na Federal em 1980, tá? Passei pela Federal, depois de sair do Vieira. Fiquei durante 6 anos na Federal e logo no primeiro ano de medicina eu pedi a um amigo meu médico, doutor Antônio Brandão, já morreu, era dono da São Marcos, que me apresentasse algum cirurgião. E ele me apresentou
Carlos Andrade e José Alberto Andrade, pai de Bruno Almeida, hoje cirurgião, que faz a mesma especialidade que eu. E aí eu comecei a ver cirurgia no primeiro ano. O Willicinho ficava brincando. O que é que esse rapaz está fazendo aqui? Está sujando a sala de cirurgia e esculhambava todo. Primeiro ano da faculdade já estava no centro cirúrgico. Primeiro ano, já estava no centro cirúrgico, lá com o Carlos Andrade, no português. Quando chegou no meio do segundo ano, não dava mais para acompanhar Carlos pelo horário da faculdade. E aí Marcelo Veras, psiquiatra, né, que foi cirurgião geral, terapia intensiva, o grande Marcelo Veras, que todo mundo conhece na psiquiatria, trabalhava na época com o professor DJ Fael, me chamou para ir para lá. Então eu fui trabalhar com o professor DJ Fael em 82, no mesmo ano que eu fui convidado por Roberto Doria, que era um ortopedista. Ele drenou um cisto pilonidal, tinha um cisto pilonidal, ele drenou, fez amizade e me levou para Ernesto Simões, onde eu tive o prazer de conhecer seu pai. Então eu fiquei na equipe do professor DJ Fael 82, e 82 entrei na Ernesto Simões, e aí a partir daí não saí mais, né? Eu fiquei do segundo ao sexto ano com seu pai lá na Ernesto Simões, junto com outros mestres, como Rescala, Jorge Alberto de Rescala, Júlio Preto, né? Várias pessoas que passaram lá e que me deram tantos ensinamentos. E o seu pai que me deu a primeira cirurgia. E a partir daí, eu não saí mais do plantão. Era sábado, 24 horas, e podia ter Natal, Réveillon, podia ser o que fosse. Aniversário da família, eu ia com o bip na mão, me sentindo o máximo de bip. Entendeu? E aí ia não ter que voltar para operar. O reconhecimento a isso, eu tive muita oportunidade, dada por seu pai, dada por Rescala, dada por Júlio e por outras pessoas. Paralelo a isso, eu frequentava o serviço do professor DJ Fael, que tinham 18 pessoas na minha frente, né? Essas pessoas foram saindo. No quinto ano, só tinha Euler, meu sócio e amigo, e Pena, que faz hoje cirurgia torácica. E aí eu disse a Fael e o professor DJ, vamos fazer um serviço, vamos continuar todo mundo junto depois da formatura. Então, assim, eu ia para a faculdade, mas antes eu passava para ver os doentes de Fael e DJ. Passava, fazia curativo, prescrevia, depois ia para a faculdade. Então, eu acordava muito cedo para fazer isso, para ir para a faculdade, mas para prestigiar eles, para aprender com eles e tudo mais. Outra coisa na minha vida de acadêmica que foi muito importante foi a entrada de um clínico, né? Geralmente eu brinco com os clínicos, mas esse clínico foi extremamente importante para mim, que chama José Américo Rezende Júnior, né? Primeiro que duas coisas diferentes na minha trajetória como estudante. O professor Didier e Fael, eles implantaram a terapia intensiva do Hospital Espanhol, então a Bahia tem um viés, tem uma geração de cirurgiões que fazem terapia intensiva. Isso é muito interessante, porque nenhum outro lugar tem isso. Então, eu também dava plantão na terapia intensiva, desde o quarto ano de medicina, eu via doente grave, dava plantão em terapia intensiva, e depois José Américo, que saiu da equipe de Paulo Boente, oncologista, ficou lá ensinando a gente todo o perfil. Então, eu devo muito do meu perfil de um cirurgião que raciocina, que pensa, porque eu acho que o cirurgião é o clínico que opera, tá? O cirurgião é o clínico que opera. O cirurgião tem que saber clínica e operar. Eu devo isso muito a Zé Américo, né? Então, paralelo a isso, a gente começou eu tinha essa trajetória, né, nesse no sábado e no dia a dia na equipe do professor DJ Fael. E a gente combinou realmente de formar um serviço de cirurgia, né? E eu disse, olha, não me incomodo de ter chefe, nunca me incomodei, sempre apresentei todo mundo, o professor DJ, professor de Fael, mesmo nós trabalhamos juntos durante 30 anos, e eu já com doutorado, chegasse um noite na sala, meu professor, e pediu opinião, a gente sempre trabalhou em grupo, sempre acreditei em grupo, nunca acreditei em carreira solo, tá? E desde que eu entrei na faculdade, já era para fazer fígado, pâncreas e biliares. Eu gostava da coisa com um pouquinho mais de dificuldade. Então, já era subespecialista já. Era subespecialista aí, exatamente. Já fui nessa direção, né, para fazer isso aí. E aí Fael comprou a ideia, o professor Didier, então aí a gente disse, olha, vamos formar as especialidades, né? Eu não me incomodo de ter chefe, só que na minha equipe, quem faz isso é Paulo, quem faz isso é Euler, por aí vai. Então a gente tinha essa divisão. Eu e Euler, muito espertamente, a gente dizia assim, o que desune o homem Chalaça que dizia isso. Chalaça era um cara que acompanhou Dom Pedro I muito tempo. E ele dizia que o que desune os homens é o dinheiro, vaidade e mulher. Né? Ele falava sempre isso. E aí a gente entrou por um caminho de ele fazer aparelho digestivo baixo e alto. A gente tinha um casca único na equipe, então
Todas as vezes que eu saí nas minhas especializações, a equipe pagava tudo. Né? A equipe pagava tudo. Então, a gente sempre teve essa noção de grupo. Né? O que era bom para um era bom para todo mundo. Então, todo mundo saía, todo mundo pago pela equipe. Então, eu fiquei na Itália, fiquei em Milão, fiquei em Pittsburgh, fiquei em Nova York, tudo pago pela equipe. Eu não gastava R$ 1 lá. O que se operava aqui, eu recebia lá. Então, é uma coisa fantástica. Depois voltava, caixa única. Todo mundo trabalhava e dividia o dinheiro com todo mundo. Então, isso realmente foi uma coisa muito legal. E o principal aí, falando ainda na trajetória acadêmica, foi a relação com o estudante, né? Então, quando estava em 1985, a gente entrou nessa de internato, começamos a fazer internato no espanhol, né? E nunca mais paramos. Então, internato, depois internato do Hospital das Clínicas, depois internato da Baiana e por aí vai. Então, a vida acadêmica foi desse jeito, junto de pessoas de altíssimo nível, que me ensinaram muito, tanto do lado acadêmico, professor Diego Fael, como lá na vida do Ernesto Simões, que eu tenho um carinho enorme por aquele hospital. Né? E pronto. Foi isso aí a vida acadêmica. Meu irmão, só isso daí já renderia 3 horas e meia de conversa já. Porque você falou tanta coisa. Para saber só a história do Ernesto Simões já render bem mais. Eu não posso contar aqui. Sabe por quê? Assim, o perfil, né, não só da gente, né, o foco são 4 cirurgiões mais ou menos da mesma idade, 30 e poucos anos, e até das pessoas que passaram aqui até agora, sua trajetória é de uma particularidade tão grande em tantos aspectos. Primeiro, você se formou cirurgião. Quando eu falo que formou cirurgião, é porque hoje a gente vive uma realidade que as pessoas estão, às vezes, no R2, no R3 e não se sentem ainda cirurgiões. Você começou sua trajetória cirúrgica no primeiro ano, a faculdade inteira operando, acompanhando cirurgia. Quando estava no sexto, eu imagino, como você falou, que já se sentia um cirurgião, já tinha uma vivência tamanha, né? E hoje é uma dificuldade grande dos estudantes de terem essa oportunidade de praticar tanto ao longo da faculdade. Então, isso é valiosíssimo. Sua trajetória se mistura acadêmica, profissional, porque você desde 85 convive com estudantes e isso faz com que você sempre se aproxime, né, dessa realidade. Então, isso eu também tenho uma empolgação muito grande com isso, acho que é muito bacana. E o conceito que você falou de grupo também eu achei sensacional, sabe? A forma como vocês consolidaram as relações e construíram a carreira, eu acho que valiosíssima também essa oportunidade de compartilhar isso, porque você foi perfeito no seu comentário. A gente entendeu quais seriam as coisas que nos afastariam, dinheiro, ganância, mulher, e aí a gente falou, porra, como é que é a melhor forma de tentar blindar disso daqui e tal? Então isso é uma coisa também muito bacana. Que trajetória legal. O que eu queria frisar só mais ainda na trajetória acadêmica, que foi muito importante, foi essa formação clínica de terapia intensiva. Né? Eu acho que o cirurgião precisa saber. Quem mexe com doente grave tem que entender de terapia intensiva, tem que entender de metabologia, tem que entender de hemodinâmica, porque senão você fica à mercê, às vezes, de profissionais que estão em unidade de terapia intensiva, às vezes com muito pouca experiência. E seu doente está lá. E quando o doente morre, só tem uma pergunta: quem operou? Né? Não existe nenhuma outra pergunta que não seja quem operou o paciente. Marcelo fala exatamente essa frase que você falou, que o cirurgião é o clínico que opera. Que aí não resta nenhuma dúvida disso. Agora, por que o gosto por fígado, via biliar, pâncreas? Como é que você, antes de tudo, já tinha essa vontade? Eu pensava no transplante de fígado, eu gostava sempre da alta complexidade, eu sempre gostei de desafio, ou seja, vamos fazer uma coisa que seja difícil. Né? E eu tinha isso, eu olhava as pessoas, na trajetória, o professor Didier e Fael operava um pouco essa parte de fígado e pâncreas, sempre foi reservado uma coisa um grau mais adiante. E como eu queria fazer a diferença também na equipe, eu tinha que agregar. Né? Então, o Fael e o Didier já faziam um bocado de coisa na parte de cirurgia geral e eu queria agregar isso daí. Então, aí eu parti para essa área. Né? Entendi. Já foi um desafio, né? Então, uma área de atuação que poucas pessoas faziam. Sua rotina hoje, ela inclui mais cirurgias
de via biliar, de pâncreas, de fígado, ou cirurgia de hérnia, vesícula? Como é que é a sua rotina de Bom, a rotina cirurgia? do cirurgião sempre a gente tem o grande volume são de hérnias, vesículas, apendicite, essas coisas, mas a gente tem realmente um grande volume de cirurgia de fígado, pâncreas, via biliar e estômago para digestivo alto, né? A gente tem um grande volume. Para chegar aí, time, o que é que a gente fez? Né? A gente, na época, a gente fez residência, eu fiz residência no Ananeri, né? Muita gratidão também pelos mestres do Ananeri, Humberto Gesteira, Ciro Marinho, tem Carlos Andrade, que continuou me ensinando lá, Rescala, várias pessoas que eu tenho que me ajudaram muito na minha formação, né? Porque, como você falou, assim, eu sempre tive aberto a aprender. A pior coisa do mundo é o cara que a forma pior de você, mais difícil de aprender é quando você acha que já sabe. Então, eu sempre tive aberto para isso aí. Eu via Ciro Marinho, um finado e um cara que viveu muito bem, era um excelente cirurgião, fazia uma linfadenectomia para câncer gástrico no Ananeri, na época que eu era residente, igual ao que a gente faz hoje, depois de treinamento no Memória, treinamento em vários lugares. Então, assim, era uma coisa que realmente... Chamava atenção. Então, depois dessa residência, a gente não tinha tanto naquela época aparelho digestivo, não tinha naquela época tanto cirurgia oncológica. O que é que eu fiz? Eu digo, ó, eu vou tentar traçar minha trajetória fazendo, indo para os lugares que tem um volume muito grande disso daí. Fui para São Paulo, primeiro para fazer, eu ia fazer aparelho digestivo alto e eu baixo no AC Camargo. Chegamos a acertar tudo com o Ademar Lemos. Só que aí surgiu a cirurgia laparoscópica, né? Então, uma amiga me ligou e disse, está tendo cirurgia laparoscópica, você quer ver? E a gente viu a cirurgia laparoscópica. Olha como as coisas quando tem que acontecer. Voltamos para o São Rafael em 1990, cirurgia engateando. Era a 30ª cirurgia laparoscópica do Brasil. E aí, nós voltamos para Salvador, entramos na sala da doutora Adriana, não marcamos reunião nenhuma. Ele falou, amor, nós queríamos ver se a gente for lá para São Paulo, você compra o aparelho. Nessa época, nessa hora também, sem nenhuma combinação, entra a diretora do São Rafael de Milão e fala, não, você vai para Milão, vocês vão para Milão, né? E a gente teve que aprender a falar italiano em uma semana, né? E dessa história eu vou interromper para contar só isso. A gente foi aprender italiano lá com o professor de italiano, ele falou, olha, italiano tem dois verbos, o verbo essere e o verbo avere, auxiliares. O verbo essere você usa quando o verbo principal for transitivo indireto. Aí eu parei assim, sabia que eu me lembrava mais que era isso. E o avere quando for transitivo direto. E aí foi uma confusão até que a gente entendesse o que era. Mas foi maravilhoso, porque nós começamos engateando a cirurgia laparoscópica. O mundo não fazia cirurgia laparoscópica. Foi eu e eu para Milão e Carlos Andrade foi para a França. Nós saímos no mesmo período. E como a gente era muito amigo, o aparelho dele chegou primeiro. A primeira cirurgia que ele fez no português, a gente foi lá ajudar ele, né? Então, assim... 1990. 1990. Meu chefe tinha sido o primeiro que fez cirurgia laparoscópica na Itália. Então, o São Rafael não fazia ainda. Era um hospital chamado Fatebenno e Fratelli em Milão. E aí nós fomos para lá e aprendemos com ele. E ele levava a gente para tudo quanto é lugar. Final do campeonato italiano, Domênica Esportiva. A gente saiu da família cristiana, porque ele levava para mostrar que a gente tinha ido lá para aprender com ele, né? E a gente voltou para o Brasil com a responsabilidade enorme de começar a cirurgia laparoscópica. Começamos, fizemos. E isso foi em 90, 93, eu voltei lá para aprender outros procedimentos, hérnia de hiato, hérnia inguinal. Então, desde 93 que a gente faz hérnia inguinal, hérnia de hiato, depois começamos a fazer esôfago, estômago, né? Sempre voltando para Milão e aprendendo com ele. Só que aí a gente chegou a uma determinada hora que a gente queria retomar nosso projeto. Nosso projeto era cirurgia oncológica para aparelho digestivo alto e baixo, né? E aí eu fui para o Memorial Sloan Kettering, em Nova York, fiquei lá 6 meses, e eu fui para a Cleveland Clinic com o Dr. Wex, né, em Miami, em Fort Lauderdale. E aí a gente voltou para começar essa trajetória de câncer. E começamos a operar a cirurgia de grande porte. E voltamos, começamos a fazer fígado, pâncreas e biliar. Isso foi em 95. Então, a partir de 95, eu comecei a fazer cirurgia oncológica no aparelho digestivo. Assisti o Dr. Les Bungar, tinha operado, o Dr. Murray Brenner. Bungar tinha ele fazer mais de 70 hepatectomias. Era um negócio assim fantástico. Porque essa parte toda não era por vídeo, né? Não, aí nada é vídeo. Essa parte era toda aberta, toda aberta. Estou falando assim, de transição. O que é que mudou? Falar um pouquinho, porque você pergunta assim, o que é que mudou nesses 30 anos, vamos brincar um pouquinho aqui. Quando começou a cirurgia laparoscópica, foi um negócio impressionante, porque a gente tinha, eu e eu, a gente deu muita sorte. 28
29 anos, e a gente dava aula e fazia cirurgia ao vivo no Brasil todo. Né? E acabou, não tinha mais negócio de Rio, São Paulo, era todo o Brasil. Todo mundo que foi treinar estava no mesmo barco. Né? Então, eu me lembro uma vez eu fazendo uma cirurgia demonstrativa de hérnia e um professor lá de quase 70 anos olhando assim, quem é esse idiota que está fazendo uma cirurgia dessa de hérnia por vida? A cirurgia de hérnia por vida que pegou mesmo, não tem 5 anos, porque nego não fazia hérnia por vida. Né? E a gente fazia desde aquela época. Assim, foi muita sorte que a gente deu, time, porque assim, o cirurgião ele tem reconhecimento a partir de 45, 50 anos. E a gente deu uma sorte enorme da cirurgia laparoscópica aparecer e a gente conseguir fazer essa trajetória com a cirurgia laparoscópica. Então, a gente soube aproveitar, mas foi muito grande a sorte. Quando a gente voltou, a maioria dos cirurgiões mais velhos, eles não queriam operar a laparoscopia, não acreditavam na laparoscopia. A gente fez um curso com 13 cirurgias ao vivo no São Rafael de Dário Birulinha, professor Dário Birulinha de São Paulo. Sérgio Ron operando uma hérnia por vídeo e apareceu o emblema da Johnson. Ele, o que você está fazendo merchandising da Johnson? Então, assim, era uma guerra muito grande para não ter espaço para a laparoscopia. Então, nós vivemos esse momento. Muita gente ficou para trás, quem não quis fazer laparoscopia, e agora eu me vejo de novo começando o robô, né? Então, eu vejo muito o que a gente viu há 20, 30 anos atrás, e agora a gente teve a sorte de novo de começar a fazer robótica. Mas antes disso aí, né? Então, a gente fazendo a vida, muita gente contrária. Aí, depois desse projeto câncer, veio o projeto transplante. Então, eu fui... O que eu quis fazer... Vídeo, câncer, transplante. Isso, aí transplante. Aí fui a Pittsburgh, fiquei 1 ano em Pittsburgh fazendo a parte de um fellow de transplante, né? Voltamos, começamos o transplante no Brasil em 2002 ou 2004, não me lembro, fizemos 10 anos de transplante, 100 transplantes, é pouco, mas é porque a doação aqui é muito ruim, né? E depois, realmente, transplante no Brasil é mais meio de morte do que meio de vida. Eu me lembro, eu me chamava de Antônio Carlos Vieira Lopes, parteiro, porque quando tinha transplante, era assim, 2 dias antes, não tinha mais férias, não tinha mais nada. Então, eu tenho muita saudade do ato cirúrgico do transplante, mas em 2012, eu acho, a gente parou de fazer. O entorno do transplante é muito complicado no Brasil, muito complicado. Mas me deu muita mão para fazer ressecções vasculares, anastomoses vasculares aí na sua área, né? Então, o transplante é muito importante para o cirurgião para isso. Na parte oncológica, eu peguei todos os ensinamentos do transplante para usar para a oncologia. Né? Então, a gente faz a parte de cirurgia geral e cirurgia oncológica do aparelho digestivo. Entendi. Então, foram 3 momentos, né, que você teve que sair para buscar mais informação, para aprender o vídeo, as cirurgias oncológicas, depois o transplante, e aí, com o tempo, essas experiências elas vão se acumulando, né? Então, você vai juntando, e aí, a sua opinião e a sua visão em relação à cirurgia robótica hoje, você acha que é parecido com o vídeo, assim, muitos desacreditam e lá na frente vão tentar correr atrás? Qual é? O que aconteceu com a videocirurgia, ela nivelou o Brasil total. Não existia mais norte ou sul. Todo mundo fazia videocirurgia, tá? Nas capitais, porque ainda era uma coisa cara. Então, nivelou isso daí. Com a cirurgia robótica, não. O robô veio de novo botar o Sudeste e o Sul na frente e os estados mais pobres atrás. Então, o robô começou, já tem em 2008 no Einstein, comprou o primeiro robô. Né? Então, 2008 nós estamos falando. Né? 2008, é muito tempo de robô. Né? Quem acreditou primeiro no robô foram os urologistas. Quando a gente começou a fazer cirurgia laparoscópica, ninguém fazia vídeo. Então, a gente operava as urológicas com os urologistas do lado. Então, a gente fez nefrectomias, cisto de rim. A gente fazia pediátrica com os pediatras do lado. O nosso saudoso Joãozinho, que acabou de falecer agora, Toraia, né? Então, a gente fazia cirurgias pediátricas com ele. Fazia as torácicas com o doutor Leandro. Então, a gente pegava o especialista e começava a fazer tudo. Fazia as ginecológicas todas, porque ninguém queria fazer. Então, a gente saiu na frente disso. Na robótica, a urologia definitivamente foi o carro-chefe durante muito tempo e continua sendo ainda na maioria dos lugares, né? Então, a gente demorou para ter acesso ao robô. E eu imaginando assim, pô, não dá para ficar de fora. E foi muita emoção para a gente quando a gente foi para Bogotá, né? Porque a gente foi o último treinamento que foi fora do Brasil. A gente foi praticamente a última turma que treinou lá.
Então, a gente pagou, na época, $5.000 por esse treinamento. A gente fez para você treinar a vida. Você treina hoje videocirurgia. Vou pegar meu carregador aqui. Você treina hoje videocirurgia. Você tem 1 ano de videocirurgia de treinamento, né? Você faz normalmente um fellowship de 1 ano quando você acaba a cirurgia geral. É mais fácil de treinar, mas robô não, né? Então, no caso do robô, a gente tinha que fazer 40 horas de simulação. Tá? Depois dessas 40 horas de simulação do robô, a gente tinha que assistir vídeo, fazer uma prova prática e ir para Bogotá. Pagava $5.000, né? E ia para Bogotá. Chegou lá em Bogotá, nós fizemos um treinamento de 8 horas, operando um pouquinho. Depois dessas 8 horas, não conseguia nem mais raciocinar, né? Então, fazendo todas as manobras. Eu acho que esse treinamento é válido. Esse treinamento acabou, né? Então, a gente passou 8 horas fazendo isso, voltou. Depois você assiste 10 cirurgias. Depois você pode operar sendo com o prócto. Então, você traz o prócto e você tem que fazer 10 cirurgias com o prócto. Mas fazer 10 próstatas, com 10 você está pronto. Mas imagine você fazer 10 duodeno-pancreatectomia, 10 pancreatectomia corpo caudal, muda muito, né? Então, para a cirurgia do aparelho digestivo, a curva de aprendizado é muito maior. Não dá para você simplesmente assistir 10 cirurgias com o prócto que já vai fazendo. Então, por exemplo, na minha primeira duodeno-pancreatectomia robótica, eu chamei o prócto para vir comigo. Já podia fazer sozinho, mas não quis fazer sozinho. Por quê? Porque a gente tem que estar sempre humilde, a gente tem que ser sempre humilde em cirurgia. Né? Cirurgia você tem que ter humildade sempre, respeitar muito. Só um minutinho, que eu tenho que botar esse telefone para carregar aqui. Encontrei isso na internet sobre ter humildade sempre. Então, a gente precisa de muita humildade em cirurgia. Né? Então, eu chamei o meu prócto para ele vir fazer. Já tinha feito uma série de duodeno-pancreatectomia. A gente tem mais de 200 duodeno-pancreatectomias abertas. Depois fiz duodeno-pancreatectomia por vídeo. Então, a gente tinha uma experiência grande com a cirurgia minimamente invasiva, mas eu chamei o prócto mesmo assim. Tá? Chamei porque, como eu falei, é nada melhor do que você ter alguém mais experiente que você naquela hora para estar te ajudando. Então, essa humildade a gente tem que levar sempre. Com certeza. Esse próprio foi Ricardo Cota, né? Que me ajudou muito, ele é do Rio de Janeiro. Né? A gente fez um treinamento lá no Rio de Janeiro, também tive uma assessoria enorme das meninas, do pessoal de treinamento do Rio de Janeiro lá, né? Foi muito legal. Então, assim, a gente deu muita sorte, eu e eu, de conseguir estar na robótica e depois na vídeo e depois estar na robótica. Foi um privilégio enorme. Só dá para dizer... uma volta ao mundo geográfico aqui só com seus treinamentos, porra. Você rodou o mundo treinando cirurgia, que porra é essa? Em 2017, nós fomos para o Japão, passamos um mês no Japão, vendo japonês operarem, né? Mas japonês operar é fácil, porque o diâmetro anteroposterior do japonês é isso aqui, ó. É tudo magrinho. Quero ver ele operar a gente, né? Sensacional. E não para nunca, né, Paulo? Veja assim, eu acho que se os seus primeiros 30 anos de cirurgia foram estudando e aprendendo, os seus próximos 30 vão ser assim também, né? Mas com certeza, mas não tem a menor dúvida, irmão. Não tem a menor dúvida. Na parte acadêmica ainda, em 2000, a gente decidiu, eu comecei a fazer o mestrado no Hospital das Clínicas de Salvador, tá? Em cirurgia. Só que como a gente já tinha trabalho publicado, outra coisa que é interessante, é o seguinte. É uma parte muito importante da minha vida, que é o seguinte. Em 1994, a doutora Liliana do São Rafael me chamou para participar do Congresso Mundial de Qualidade em Veneza. Tá? E aí eu fui olhar esse Congresso Mundial de Qualidade em Veneza, eu fui olhar um vídeo de qualidade, fui ver aquele Falcone 5S, estava na época da ISO 9001, né? Então eu fui saber o que é qualidade, fui dar uma lida, eu estava no Congresso Mundial de Qualidade, tinha que aprender uma coisa disso. Eu aprendi uma coisa que eu fiquei tão chocado na época, que era o seguinte: se você não mede seus resultados, você não conhece se você é bom ou não. Então, como é que você sabe que você é bom? Como é que você sabe que você está fazendo o negócio direito? Isso eu aprendi em 94. Eu voltei de lá com aquilo na minha cabeça.
Né? 94, 1994. 1994, eu vou ter aquilo na minha cabeça. E, a partir daí eu comecei a catalogar tudo. Então, desde 94 para cá, eu visitei todos os nossos números, todos. Dia, complicações, eu vou fazer mais agora recentemente, como critério de admissão. Então, o que levou isso a gente? Então, a gente começou a publicar nossos resultados. Né? Então, será que eu sou bom? Eu tenho que ver se a minha taxa de publicação é igual à da literatura. Então, eu estou publicando ali. E, mais recentemente, nós perdemos algum material, porque só está colocando agora os dados que são auditáveis. Então, são os prontuários eletrônicos, para ser auditável mesmo. Então, a gente manda para a gente, fica com toda a taxa. Eu acho que seu microfone... Ah, melhorou. Agora estava bem baixinho. Pronto. Tá bom. Então, a gente precisa medir os resultados para a gente saber se a gente está fazendo direito ou não. Então, eu não consigo mais, assim, fulaninho é bom porque é meu amigo, eu sei que ele opera bem. Mas eu gosto de dizer que meu serviço é bom, tá? Porque a gente publica os nossos resultados, porque a gente tem nossos resultados. Isso levou a gente fazer várias publicações internacionais, ainda 90, 91, 93, 94, sobre a nossa casuística de vídeo. A gente, em 2001, foi chamado em São Paulo para coordenar um consenso de cirurgia de urgência, porque o nosso grupo aqui tinha maior experiência, maior número de trabalhos publicados em urgência por laparoscopia. Então, para você ver, para a gente ir para São Paulo fazer isso, os caras são duros na queda. Para se convencer de que alguém... Exato, mas estava lá, estava publicado, estava registrado, né? Então, quando eu entrei no mestrado, eu já tinha alguns trabalhos publicados em revista internacional. Então, eu não precisei passar pelo mestrado, eu fui direto para o doutorado, né? E aí fiz todos os meus créditos aqui na UFBA, né? E fui defender lá no Rio Grande do Sul. Tinha uma dificuldade de você defender aqui e tudo mais, eu defendi no Rio Grande do Sul, né? Fiz a minha tese sobre colestite aguda, a diferença entre os fatores clínicos, laboratoriais, ultrassonográficos, assim, a concordância, né, do diagnóstico clínico, anatomopatológico e cirúrgico, né? Fiz em cima disso daí. E a gente estimula todo mundo do grupo a fazer isso, a fazer pós-graduação, a fazer mestrado, doutorado, principalmente porque, independente de você ensinar ou não, a gente precisa saber ler um trabalho científico para aplicar na nossa prática clínica. Então, se você não tem noção de estatística, você lê um trabalho que é absolutamente fajuto e pode querer... Engole aquilo, né? Exatamente. Aí. O microfone ficou ruim. E agora? Agora tá bom. Pronto. Em 94, nós começamos a fazer um curso onde a gente dava os slides. A gente aprendeu isso no APLS, então a gente dava os slides. Era um curso no Vitória Marina, tá? Então era quarta-feira no Vitória Marina, a gente dava, não cobrava nada, aliás, cobrava 50 alguma coisa, que não me lembro o que era, só para imprimir as páginas, né? E esse curso começou a ter um bocado de gente, e nós tínhamos um número grande de inscritos, saímos e fomos para a ABM, com 200 inscritos, tá? Nessa época que a gente foi para a ABM com 200 inscritos, a Baiana olhou a gente, viu esse movimento e chamou a gente para assumir a cadeira da Baiana. Então, em 94. Não, 94 nós começamos esse movimento. Começou o movimento. Isso, aí fizemos Vitória Marina aos 3 anos, depois ABM aos 4 anos, com 200 alunos por turma. E aí a Baiana viu isso e chamou a gente, né? Chamou a gente para ir para ensinar na Baiana, assumir a cadeira de clínica cirúrgica, que era do professor Jesuíno Neto. Então, nós assumimos a cadeira em 2000, ficamos até 2012, né, ensinando na Baiana. Essa veia acadêmica da gente estar ensinando, fazendo curso, isso vem de longe. Graças a Deus a gente nunca perdeu, né? E eu acho que você tocou no ponto que você foi a um congresso sobre qualidade, e eu acho que todo esse movimento, todo esse seu esforço e do grupo em relação a isso, é porque, como você falou, doutor Paulo opera bem. Isso é subjetivo. Agora, na hora que você publica seus resultados, que você tem aquilo documentado, ali você tem um ISO 9000 de que, rapaz, realmente os resultados tão bacanas, né? Minha irmã, não sei se você sabe, minha irmã é bioestatística. Ela é professora de metodologia de pesquisa. Inclusive, a gente tem uma live agora em novembro com ela, que é exatamente cirurgia e publicação. Será que é impossível um cirurgião publicar? Porque
rola uma crença muito grande da parte dos cirurgiões de que o cirurgião é um cara que só opera, né? O cara não quer nem ser clínico, assim, não quer nem raciocínio clínico. Que dirá publicar, que dirá fazer um artigo. É algo que, às vezes, é muito, como é que eu vou lhe dizer, afastado, assim, da realidade. Agora, concordo com você que tem que ter sistematização de documentação. Você falou, time, há muito tempo que a gente sistematiza, que a gente faz os nossos registros, a gente faz, porque se achar que vai fazer pesquisa sem isso, não vai rolar nunca. Né? E não é da cabeça, né, irmão? Em 95, quando eu estava no Memorial, tinha uma sessão de MNM, que é morbidade e mortalidade. Essa sessão, toda semana, ela existia, e aí eram dados, assim, quantos pacientes tinham, quantos complicaram, quantos tinham complicações infecciosas, não infecciosas. Eu voltei de lá do Memorial, então copiei isso, e aí toda semana a gente entregava à diretoria do São Rafael quantas altas, quantos pacientes operados, quantos complicaram, quantos complicados. Nós fizemos isso a vida inteira para a doutora Liliana, entregando isso daí sempre. Né? A gente acredita muito nisso. Se você não mede os resultados, você não pode abrir a boca para falar nada. Então a gente tem que medir os resultados. Agora, eu vou ter que confessar aqui para você como é que eu consegui isso, tá bom? Porque você sabe, a vida a gente é movimentada, a gente viaja, vai para um lado, vai para o outro. Então, a gente começou em 95 a residência, né? Residência de cirurgia geral. Né? Wagner Fogagnoli, de Feira de Santana, uma pessoa maravilhosa, foi o primeiro residente junto com Manuela. Manuela, filha de uma obstetra conhecida em Salvador. Manuela está em São Paulo hoje, trabalhou muito tempo com a Angelita Gama, não sei se ainda está com ela ou não. Foi a nossa primeira turma. Então, como a gente acreditava nisso, o nosso residente de geral dava plantão em terapia intensiva e toda semana ele tinha que atualizar essa tabela. Se ele não atualizasse, ele não operava. A regra era clara. Então, assim, toda semana na reunião do grupo, a gente fazia uma reunião semanal, como a gente faz até hoje, reunião semanal. Então, ele tinha que apresentar essa tabela com os dados atualizados. Se faltasse qualquer coisa, não operava na semana. Então, você viu que dá certo. Não tem... Eu falo sempre que o peixinho ele fica puto, que ele fala que não é ele que fala, é que sou eu. Para mim, o que dá educação à jegue é carga. Né? Então, eu acho que essa história de dizer, não, deixa à vontade, não. A gente tem que botar pressão para educar. Hoje em dia está difícil fazer isso, hein? Difícil. A gente se trancava numa sala para escrever um artigo, e às vezes passava o final de semana, pedia pizza, dormia e acordava para publicar, pedia pizza, comia lá. Se você fizer isso hoje, a coisa complica. Não dá mais para ser tão exigente assim. Pronto, aí. Entrou numa esfera, que assim, eu vinha daqui a pouco, que é exatamente qual o seu olhar, né, de quem convive com estudante, com interno há 30 anos. Primeiro, o que mudou, né, do perfil desse estudante, desse interno, desse residente. E segundo, o que é que Paulo Amaral considera um bom estudante? Porque a gente ouve muitas essas perguntas dos meninos. Como que eu preciso me comportar? O que é que eu faço para ser bom, sabe? Qual é a sua opinião em relação a isso? O que é que você acha que é um bom estudante, um bom interno, um bom residente? Então, quando a gente coloca nesse... Microfone. Quando ele começou a fazer internato em 1985, foi a primeira turma, ainda era estudante, né? Começou a primeira turma de internato e depois a gente continuou na residência. Então teve uma vez uma menina que foi fazer um internato lá com a gente, eu todo feliz, assim, pô, nós estamos bom mesmo, já estamos tendo gente procurando a gente. Eu perguntei ela, você está fazendo internato? Vem fazer aqui por que o internato com a gente? Né? Ela disse, porque é perto da minha casa. Então eu acho que, independente do ano, de nós estamos agora no ano 2021 e 85, você tem as pessoas determinadas, as pessoas muito determinadas, que onde você botar essas pessoas, elas vão para frente. Tá? E tem as pessoas que não têm essa determinação. Então, eu sempre tive como princípio de você botar... Eu não posso julgar, olhar para sua cara e achar, não, esse aqui não vai para lugar nenhum, esse aqui vai. Então, você tem que botar a mesma carga de pressão em todo mundo, né? E aí você vê quem é que vai continuar ou não. Eu falava muito antigamente, assim, dizia assim, o estudante hoje não estuda, não lê. Hoje eu estou mudando um pouquinho a minha visão. Né? Primeiro porque nós estamos com geração diferente. Essa é a geração Y. Eu sou da geração Baby Bloomer. Né? Então, eu sou da geração onde o trabalho era a coisa mais importante que existia.
existia uma competição muito grande na parte de trabalho, e hoje a geração Y privilegia a qualidade de vida e talvez eles estejam certos e nós estejamos errados, né? Mas eu me lembro bem que no início, quando eu estava na minha formação, não tinha... Eu estava lá, para operar, eu opero de graça, eu faço qualquer coisa, eu operei no São Rafael pelo SUS, até a Rede Dó entrar, eu operava pelo SUS. E assim, o SUS era o paciente que eu dava mais atenção, porque não tinha ninguém que desse atenção a ele. E as coisas foram mudando. Então, nós estamos numa geração hoje onde eu na época de estudante, eu tinha que decorar o Sabiston, o Schwartz, o Guyton, porque mesmo que eu levasse para o hospital, não tinha como achar a página que eu queria o que eu tinha. Então, pelo amor de Deus. Hoje, como é que eu acho? Qual é a função do professor hoje? O conhecimento não está mais no professor de jeito nenhum. O conhecimento está aqui nesse negocinho que eu estou segurando para falar com você, né? Você acha tudo aí. O professor hoje, na minha concepção, ele e assim, se eu tivesse isso, eu também não ia decorar, não. Então, só o cara ser muito burro de achar que o cara vai ficar perdendo tempo decorando, se ele pode digitar aqui e ter a resposta que ele quiser. Então, hoje é aquela história, qualquer imbecil responde qualquer pergunta de qualquer área do conhecimento. Saber perguntar que é o complicado, né? Hoje, difícil é a pergunta que é o complicado. Então, qual é a função do professor hoje? Estimular o aluno, a curiosidade do aluno. Então, qualquer aluno hoje sabe como é que repõe o sódio, porque a menina que trabalha aqui em casa também, que tem um celular, sabe. Né? A minha secretária sabe repor sódio. Ela bota lá reposição de sódio e ensina como é que é. Né? Ela sabe como é que tem que repor, porque agora, se você perguntar, você está repondo sódio porque está alto, porque está baixo, porque o porquê ninguém sabe. Então, a minha função hoje é estimular o aluno o porquê. Por que você está fazendo isso? Né? E outra coisa que nós começamos, um movimento chamado... que é muita coisa, eu vou pensando assim, eu vou falando. Um movimento chamado Medicina Baseada em Satisfação. Eu estou falando aqui em primeira mão, nós vamos fazer um curso, nós vamos fazer um curso disso daí, que é o seguinte, tudo que você vai fazer tem que estar baseado em alguma coisa. E a gente estuda medicina, eu falo sempre para os estudantes isso, a gente estuda a medicina para convencer o nosso paciente a ficar com a gente. Nós somos vendedores, nós vendemos a nossa imagem. Quando o paciente senta na minha frente, eu tenho que convencer ele que eu sou bom e que ele tem que ficar comigo. Então eu estudo medicina para ter números para convencer ele. Então, um paciente que chega para mim e fala, doutor, preciso operar minha vesícula ou não? Meu cálculo é assintomático. Né? Eu vou dizer a ele o seguinte, olha, se você não operar, você nunca teve nada, seu cálculo é menor que 2 centímetros, a sua chance de ter uma crise é de 2 a 4% ao ano acumulativo. Né? Qual é a chance que eu tenho no cisto de pâncreas que não tem nenhum fator preocupante de ele virar câncer? 3%. Esses números a gente tem que ter na cabeça, né? A gente estuda para ter na cabeça, para convencer o nosso... Não é para dar aula, não é para nada disso, é para o nosso trabalho, nosso dia a dia. Então, a gente começou um movimento há 8 anos atrás, chamado Medicina Baseada em Satisfação, tá? Nosso grupo. Eu, Flávio, Rodolfo, Ricardo e agora Vanessa. Esse movimento foi iniciado com os profissionais da Clínica AMA, a Oncologia e a Gastroenterologia de lá. Então, esse movimento diz o seguinte, a gente tem que justificar todos os nossos passos baseado em que a gente faz. E a gente sabe que em medicina, se a gente for olhar a evidência maravilhosa, não tem. Então, as evidências são fracas, mas são essas. O que eu tenho é isso. Eu vou te operar baseado nisso aqui. Então, a gente tem algoritmo para todas as nossas condutas e para cada braço desse algoritmo, a justificativa baseada em evidência. Tá? Então, é isso que a gente quer ensinar, é isso que a gente ensina aos nossos residentes. Se você está tomando essa atitude, é baseado em que você leu aonde isso? Na Barça. A Barça é velho demais, né, velho? A Delta La Russa, você acha que é Delta La Russa? Qual é a enciclopédia que tem hoje em dia? Não tem nem mais enciclopédia. Mas assim, viu isso na Playboy, viu isso na Mary Claire, onde é que você viu isso? Né? Então, você tem que dizer por que você está fazendo isso. Eu participo de congressos, eu sou presidente eleito agora da Sociedade Brasileira de Fígado, Bancos e Biliares, né? A Sociedade Brasileira de Cirurgia. E a gente está acostumado a chegar em congresso e ver gente grande falar em congresso e fala que é que eu acho. Pelo amor de Deus, não dá para falar que é que eu acho, né? Eu acho isso, não. Eu faço isso baseado nisso aqui. Agora, quando você tem duas condutas, tem gente, por exemplo, preservar ou não o piloro na duodeno-pancreatectomia é igual. Né? Mas eu tenho que mostrar por que eu preservo, você mostra que você não preserva. Então, assim, esse movimento medicina baseada em satisfação é um movimento que visa realmente que o estudante, que o residente e que o médico passe a tomar decisões e diga baseado no que ele está tomando. Por que eu vou botar esse stent aqui na horta? Por que eu vou botar isso aqui?
Por que é melhor que a cirurgia aberta? Qual é o número? Você convencer o seu paciente disso, né? Perfeito. Então, mesmo, não que necessariamente a gente tenha sempre a maior evidência que existe, mas você tem que saber a melhor possível. Exatamente. A maioria das vezes a gente não tem evidência forte, né? Mas tem a melhor. Aqui tem. Exato. Não, perfeito. Você estava falando do estudante. Eu passei por essa parte. O que é o estudante ideal? O estudante ideal é o estudante, eu acho assim, realização profissional, meu conceito de realização profissional é um só. É a pessoa que vai trabalhar feliz. Acorda e vai trabalhar feliz. Não importa cargo, não importa quanto ganha, título, importa assim, eu vou levantar e vou trabalhar feliz. Eu vejo gente na rua, motorista de ônibus, dando passagem, o cara tá ali, tá feliz, deixa as pessoas passarem na rua, é gentil, a gentileza, né? Então, isso para mim é o mais importante, é você gostar do que faz, né? Ter brilho nos olhos quando você estiver fazendo. Então, o estudante bom para mim é aquele estudante que é curioso. Tá? Ele é curioso, entendeu? Ele quer... porque é muito fácil hoje o aprendizado, mas ele é curioso, ele quer um pouquinho a mais. E é muito fácil fazer a diferença, time. Muito fácil, né? Hoje em dia é muito fácil. Porque, é como eu digo assim, são 3 coisas que eu falo que vale para qualquer área do conhecimento. Existem as pessoas que não cumprem um acordo, que são a maioria. Não cumpre os acordos, né? Você está lá, você tinha que fazer uma coisa, você não cumpre esse acordo. Depois são pessoas que cumprem os acordos. Esses são minoria. Mas quem vai além dos acordos, esse daí, ele é imprescindível, né? Então, como eu estava dizendo, eu ia primeiro para passar os dentes do professor de Rafael, depois para a faculdade. Eu acordava cedão, eu não precisava fazer aquilo. Mas isso cria uma dependência na galera, né? Pô, eu não posso perder esse cara, o cara acorda cedão e por aí vai. Então, eu acho que o estudante bom hoje em dia é aquele estudante que tem brilho nos olhos, que gosta do que faz. Eu via internato de cirurgia, o pessoal escolhia internato de cirurgia, batendo para ver quem não ia entrar em cirurgia. Eu sou louco pelo centro cirúrgico, louco. Você não pode querer fazer cirurgia se você não adora estar no centro cirúrgico. Adoro estar no centro cirúrgico, maravilhoso, né? Então, eu acho isso daí. A pessoa tem que ter brilho nos olhos, tem que ter curiosidade. Se o estudante tiver curiosidade, ele não precisa mais nada. Que é a curiosidade que vai estimular o cara, né? Você estava falando aí, eu me lembrei agora da minha época na residência de cirurgia vascular. E do mesmo jeito que você esperava... por meu pai vascular, eu sempre sonhei estar na residência de cirurgia vascular. Eu passei a faculdade inteira esperando esse momento. Então, quando eu estava na residência de vascular, a minha curiosidade era tão grande que às vezes passava do ponto, assim, eu às vezes estudava mais do que precisava, sei lá, porque rolava muito essa coisa da curiosidade, coisas que meu pai me comentava e falava, e que eu queria chegar em casa, mesmo cansado, destruído, queria ler, queria entender o que estava acontecendo, muito na curiosidade mesmo, nessa coisa do descobrir, e você estava comentando, eu estava lembrando, porra, a curiosidade é foda mesmo, é um negócio que faz com que o cara vá além, que vá em busca. A curiosidade é tudo, sem dúvida. Agora, para ser um bom médico, na minha concepção, para ser um bom médico, você precisa hoje estudar, claro, mas estudar hoje é fácil. Né? O acesso à informação é fácil. Hoje em dia, você tem esses sites piratas aí que o pessoal usa, eu não uso, mas o pessoal usa, SciHub, essas coisas todas. Você pega qualquer informação em 5 minutos, né? O pessoal da equipe usa, eu não. Então, o pessoal tem acesso à informação em 5 minutos. Então, é muito fácil você ter acesso à informação hoje. Então, o que eu falo hoje em dia para a minha equipe, para os estudantes e para os residentes? O que faz a diferença hoje, além de você ter o conhecimento do que precisa, né? Eu não preciso saber como é que forma o cálculo. O doente não quer saber isso. Ele quer saber se ele tem que operar ou não, quando é que ele volta para trabalhar, por que ele volta só com tantos dias. Essas explicações, você precisa dar um atendimento humanizado. E eu estou falando que gentileza, isso é uma coisa que eu ouvi muito falar da mãe de Paulo Jesuíno, meu amigo, que ela, Dona Leda, que falava, gentileza abre as portas do mundo, né? Então, assim, o meu doente entra no consultório, eu não estou fazendo isso agora durante a pandemia, mas eu recebo ele na porta. Tá? Eu vou receber meu doente na porta, eu sento, eu explico para o meu doente, não interessa o nível intelectual dele. Eu explico tudo, eu tenho no meu computador, não com foto de cirurgia, porque o doente não gosta de ver isso, mas com esquemas, com desenhos, com maquete, todas as cirurgias, tudo. Ele recebe isso em casa também, mas eu explico tudo o que ele precisa saber da cirurgia. O doente já chega no seu... Não sei se acontece isso com você em vascular, mas o doente chega no seu consultório querendo, doutor, fiz esse exame e eu não olho nenhum exame antes de examinar o paciente. Não, com certeza. Eu quero ver o exame.
Né? Então, assim, eu vou conversar, vamos conversar. Quando você fala que vai conversar com o paciente, ele já olha para você diferente, porque é muito Que fácil. doutor A é maioria pega o esse? exame. Isso, só isso. Você levantou da porta e fala que não quer ver o exame, que você vai conversar primeiro, o doente acha que você é um fenômeno. O extraterrestre, é. Um extraterrestre. Então você vai, examina ele, depois que você examina. Um doente, uma vez que estava com dor na barriga, chegou com um calhamaço de exame, tinha uma hernia carcerada. Ele falou, doutor, nunca ninguém me olhou minha barriga. Né? Então, assim, depois disso que você faz, você explica tudo a ele, você vai, leva o cara na porta. Esta gentileza, né? Que não é uma gentileza sem um embasamento teórico. Nós estamos falando de dar todas as informações. O meu doente recebe todas as informações, mas esse tipo de gentileza ele faz total diferença. E vai muito além dos acordos, que é você olhar o exame e pedir uma cirurgia ou pedir exame para o paciente, né? Então, acho que isso daí é o que mais faz o paciente querer você. Concordo. Eu tô anotando tudo aqui, viu? Porque eu acho que assim, eu até tava comentando assim, uma felicidade de estar aqui hoje com você conversando, e que eu comentei com alguns estudantes mais novos que não lhe conheciam, que não tem essa dimensão do que é a oportunidade de ouvir essas dicas, de pegar essa vivência, porque isso daí, meu irmão, isso aí não tem no livro, isso daí, você não tá falando isso à toa, isso aí você percebeu e você reproduz e sabe que é uma receita de sucesso, porque tem 30 anos fazendo, pô. E sabe, então, às vezes a galera tá muito... Eu dou crédito a todo mundo. Eu dou crédito a todo mundo. Eu acho horrível quem não dá crédito, tá? Então, eu aprendi essa forma de tratar o paciente, né, essa maneira de tratar o paciente com um cara. Eu fui paraninfo 2 vezes, de 2 turmas de medicina. E no meu discurso eu sempre citei o nome dele, né? Falando, chama Normando Montes, ele é urologista, tá? Não sei se você conhece ele, com certeza seu pai conhece. Então, Normando Montes, ele é urologista, e esse cara, na minha residência do SUS, ele não era muito de conversar comigo, assim, não. Eu ficava lá, vendo ele fazer o ambulatório do SUS. E ele tinha um carinho, e ele tinha uma atenção com o paciente do SUS, que eu olhava, ele nunca abriu a boca para falar nada para mim. Né? Aquela história. O exemplo não é uma das formas de aprender, não. É a única forma de ensinar. A única forma de ensinar. E eu vi aquele cara fazer assim, eu tenho que ser assim. Né? Eu vou te falar para pessoas que me influenciaram muito. Tá? Então, esse foi um. O doutor Leandro Públio, que, fora Rafael, Didier, seu pai, arriscado na parte técnica, mas digo assim, Leandro Públio, quando ele chegou do estágio que ele fez com o Camargo, lá no Rio Grande do Sul, ele começou a mostrar artigo, ler artigo, me incentivou muito a ler artigo. Aí eu fui lá no Rio Grande do Sul, quando eu acabei, eu falei, eu quero isso aqui, mas eu vou dar uma olhada em cirurgia torácica lá com pena. Cheguei lá, eu vi a Camargo, que era um cirurgião, ele discutia com os clínicos de igual para igual, era um negócio impressionante. Porque ele sabia a parte clínica e a parte cirúrgica. Eu encontrei outro dia com ele no aeroporto, eu falei, professor, o senhor não tem ideia quanto você falou isso na minha vida. E eu falava, eu tenho que ser igual a esse cara, eu tenho que saber o meu doente por completo, eu não posso ser um técnico, faça isso, faça aquilo. Eu tenho que estudar para poder discutir e ver o que é melhor para o meu paciente. Né? Então, assim... Tá de igual para igual na discussão, né? Exatamente, então não ficar só nisso. Né? Então, isso é fundamental. Outra coisa que é fundamental no cirurgião é assim, ó, o meu compromisso é com o paciente, não com a técnica. Né? Então, assim, eu converti, até hoje, uma cirurgia robótica, converti, o doente tinha 152 quilos, eu não conseguia achar o pâncreas dele, quando eu achei, eu não estava com segurança, na mesma hora eu converti. A conversão na cirurgia aberta é uma vantagem da cirurgia minimamente invasiva e não uma desvantagem. Cirurgião é um bicho desgraçado, vaidoso. Então, aquele cara que, se ele botar mais um trocado, parece que ele está matando a mãe dele. Eu me lembro quando fazia apendicite aberta, a incisão pequenininha, se aumentasse um pouquinho, na derrota, e por aí vai. Né? Então, o compromisso seu tem que ser sempre com o paciente. Sempre. As nossas reuniões com os estudantes, Otimir, era muito engraçado, porque quando a gente fazia alguma coisa errada, a gente desvia na frente do estudante. E tinha alguém daqui que falava assim, pô, o pessoal vai sair dizendo que vocês são burros. Eu falava, nós estamos falando porque isso foi uma coisa que nós erramos, é um aprendizado, isso serve como aprendizado para as outras pessoas. Quer falar de vitória, não ensina nada. Qualquer um fala. Se quiser falar de vitória, qualquer um fala. Então, assim, quem sair achando que a gente é burro, esse daí não me interessa. Me interessa o cara que vai dizer assim, não, os caras são honestos, os caras são sérios, os caras falam das complicações, né? Então, foi isso aí que eu aprendi ao longo desses anos. Perfeito. Paz, eu vou ter que escolher aqui uma última pergunta para a gente finalizar, porque tem tanta coisa ainda que eu queria. E
vou lhe fazer uma pergunta para a gente finalizar. Você faria alguma coisa diferente na sua trajetória? Cirúrgica, você fala de como médico? Como médico, como médico. Não, como médico não. Nada. De jeito nenhum. Não, como médico não. Eu acho que eu fui galgando as coisas e eu estou me preparando agora, né? Eu tenho que pensar agora como é que vai ser minha saída, né? Então, é claro que não vou sair agora, né? Eu tenho mais 10, no máximo 15 anos à frente disso aí, mas depois eu tenho que sair, tenho que ver o que eu vou fazer. Eu vou para gestão, vou ser psicólogo, cognitivo, comportamental, então você tem que ir se preparando para ver o que você vai fazer daqui a 10 anos. Né? Então, eu acho que a gente planejou bem a nossa vida, né? Vida, cirurgia, cirurgia oncológica, transplante, câncer de novo. Né? Então, acho que robótica. Agora, se você perguntar pessoalmente, eu tinha que ter aprendido a tocar algum instrumento. Eu acho que quem não toca instrumento é um imbecil. Eu tenho a maior inveja de quem toca os instrumentos. Acho a coisa mais linda do mundo o cara que toca música. Eu vou ver se eu aprendo, mas não sei se está tarde ou não, mas eu faria diferente isso aí. Viu? Tá tarde o quê, bicho? Nem comentar. Meu pai toca violão ainda, né? Meu pai toca tudo, pô. Toca tudo e eu salafrário, não aprendi nada. Já tá na hora, hein? Mas vou aprender. Mais uma que eu não vou comentar. Essa aqui é importante. Alguma coisa que não lhe contaram na faculdade e que hoje é óbvio para você? Muita coisa, mas muita coisa, muita. Eu defino assim, ó. Para mim, gênios são poucos, né? Mas para mim, a pessoa inteligente é que consegue enxergar o óbvio. Pouquíssimas pessoas conseguem enxergar o óbvio. Tá? Enxergar o óbvio é dificílimo. Então, assim, muita coisa que não me ensinaram na faculdade, eu fui aprendendo com as outras pessoas, né? Eu sou daquele princípio que sofre menos que aprende com o erro dos outros. Então, aprendi com seu pai, aprendi com o Fael, aprendi com o Didier, aprendi com o Carlos Andrade, aprendi com um bocado de gente, né? E cada um aprendia um pouquinho. Quando o Armando Montes, eu aprendi essa coisa do tratar. Então, eu chegava no São Rafael, se o paciente fosse SUS, eu levantava, ia na diretoria, eu fazia tudo por ele, porque eu sabia que eu não tinha mais ninguém para fazer por ele, né? Diferente do convênio. Então, eu fui aprendendo muito com cada um. Mas essas coisas, por exemplo, a medicina baseada em satisfação, ninguém ensinou isso na faculdade, né? A coisa de tratar... a gente tem muita tecnologia, tudo muito fácil hoje. Só é difícil ser carinhoso, só é difícil chegar junto, acolher seu doente, né? Então, isso a faculdade, eu acho que falha um pouquinho nisso. Passa por cima, né? Passa por cima disso aí, entendeu? Então, de coisas que são extremamente importantes. Mas eu diria, se fosse dar uma mensagem final, é isso aqui. Primeiro, a humildade, né? Então, eu ensino sempre o meu residente, assim, eu estou fechando a barriga de um doente, eu passo a mão toda vez para saber se eu peguei alguma alça ou não. Eu sempre posso achar que eu estou errando. Toda vez que você acha que você pode estar errando e faz um double check, você tem menos chance de errar, né? Quando a gente erra, assume os erros, volta, vê o que podia fazer diferente, tudo direitinho, né? Tentar fazer as coisas baseadas em evidência, né? Procurar sempre um justificativo para aquilo, documentar seus resultados, dizer, eu sou bom, porque a minha taxa de complicação essa aqui é igual a todo mundo, né? Respeitar os colegas, não interessa, respeitar todo mundo, e principalmente a ética com os colegas, né? Então, é aquele cara jovem que está na emergência ou está na UTI, você tem que chegar lá e tratar ele com respeito, com educação, com tudo isso. E continuo dizendo que eu acho que no ensino, apesar de que a gente não pode colocar muito em prática isso, mas no ensino a pressão ainda é uma coisa válida. Você colocar determinadas pressões, não deixar solto, né, cobrar do estudante determinadas coisas. E como mensagem final, pessoal, é assim, curiosidade, o mínimo de curiosidade, porque saber o que vocês estão fazendo, né? Olhar e perguntar por que eu estou fazendo isso. Eu vou contar só essa, né? Para você ter ideia, para a gente finalizar. Eu ia dar uma aula sobre estenose das vias biliares, estenose e fístula das vias biliares. Uma aula complicadíssima no Congresso Brasileiro. E eu estudando para dar essa aula, eu vi um professor chamado Cameron, que era um AIS da cirurgia biliar da Universidade de Johns Hopkins, que está vivo até hoje, um homem que tem mais de 2.000 duodeno-pancreatectomias, falando assim que todo mundo na literatura, nos livros, textos, dizia que levava um ano, quando corrigia uma lesão de via biliar, botava um dreno para moldar essa lesão e só tirava esse dreno depois de um ano. E todo mundo falava isso. Ninguém questionava nada.
E no artigo daquela discussão, o cara contou assim, professor, eu queria saber por que o senhor deixa um ano. E era assistente dele que estava falando. Então, como o professor está aqui, eu vou pedir para ele responder. Aí ele respondeu, olha, eu estava em 65 ou 63, um negócio desse assim, eu tive a minha primeira lesão de biliar, eu botei o dreno, não sabia quanto tempo deixar. O paciente teve alta e desapareceu. Um ano depois ele voltou, foi preso na cadeia de Baltimore, o guarda puxou o dreno e ele evoluiu bem. Eu presumi que o guarda sabia o que estava fazendo. Isso tem livro-texto, um ano. E aí, 3 anos depois, eu participei de uma banca, de uma mesa em São Paulo, com esse cara, Lillimore, assistente de Cameron. Eu botei esse slide e perguntei ele, isso aqui é uma brincadeira ou isso aqui é verdade? Ele fez, infelizmente, era essa a única evidência que a gente tinha. Meu Deus. Não vamos acreditar no que o doutor Eutímio fala, não vamos acreditar no que o doutor Paulo Amaral fala, e vamos dar uma bugada, vamos olhar nos artigos, vamos ver se isso é isso mesmo. Para de ouvir e achar que aquilo é verdade. Eu sempre falo, não acredito no que eu falo, vá pesquisar. É isso aí. Certo. Sensacional. Simplesmente sensacional. Eu realmente, assim, não tenho palavras para lhe agradecer. Eu acho que você ter dedicado esse tempo aqui com a gente, essa dedicação, obrigado. Do fundo do meu coração, de verdade, muito obrigado. Eu espero que quem assistiu, e agradeço a presença de todo mundo que assistiu, mantivemos uma audiência aí muito bacana. Se a galera aprendeu o que eu aprendi hoje aqui, tá valendo, porque realmente foi, para mim pessoalmente, foi uma experiência muito bacana. Do fundo do meu coração, muito obrigado. Conte comigo quando precisar. Obrigado a você, irmão. E parabéns pela essa iniciativa. Você, Marcelo e mais quem? Eu, Marcelo, que é cirurgião plástico, Lauro, cabeça e pescoço, e João Estrela, o urologista. Marcelo, rapaz, os pais de Marcelo, João e Tatiana são amigos e irmãos. Meu colega é de Vieira, tá? Então, Marcelo, se você estiver ouvindo, é aniversário dele hoje aí, já mandei. Aniversário dele hoje, aniversário dele parabéns hoje. Parabéns, Marcelo, parabéns para esse grupo aí, meu velho, e continue. E, valeu. Assim, minha última mensagem é o seguinte, continue com esse brilho nos olhos, esse sorriso, amigo, porque alegria e brilho nos olhos... Com certeza. Tudo. Obrigado. Tamo junto. Obrigado, valeu demais. Obrigadão. Fica com Deus.